Imagine ser uma criança rejeitada pela própria família, marcada para sempre por uma cicatriz no rosto que ninguém deixava você esquecer, e crescer ouvindo, todos os domingos, que existe um Deus de amor cuidando de cada detalhe do mundo. Agora imagine essa mesma criança, décadas depois, olhando para fábricas que exploravam trabalhadores até a morte, para governos que mandavam matar em massa em nome da ordem, e para igrejas que lucravam observando tudo isso em silêncio. Em algum momento, essa pessoa parou de fazer uma pergunta e começou a afirmar uma conclusão. Ele não perguntava mais se Deus existia. Ele afirmava que, se existisse, já tinha sido substituído. Porque alguém, ou alguma coisa, estava claramente no comando do mundo, e definitivamente não agia como um pai amoroso cuidando dos seus filhos. Esse homem se tornou um dos agitadores mais temidos do seu tempo, perseguido por governos em 3 países diferentes, preso repetidas vezes só por dizer em voz alta o que pensava. E numa das suas frases mais cortantes, ele resumiu a sua visão de mundo de um jeito que ainda hoje gela a espinha de quem ouve. Deus está morto. O diabo assumiu os negócios. Fica até o final, porque você vai entender exatamente o que levou Johann Most a essa conclusão, e talvez comece a ver o noticiário de hoje com outros olhos. Contextualização da vida de Johann Most. Johann Joseph Most nasceu em 5 de fevereiro de 1846, na cidade bávara de Augsburgo, na Alemanha. Sua origem já carregava o peso de um estigma social da época. Ele nasceu fora do casamento, filho de uma governanta instruída e de um copista de advogado pobre. O pai só conseguiu obter licença para se casar com a mãe quando o filho já tinha 2 anos de idade. A mãe de Most, que havia lhe ensinado a ler e mantinha em casa um ambiente intelectual relativamente liberal para os padrões da época, morreu de cólera quando ele ainda era criança. O pai se casou novamente, e a relação de Most com a madrasta foi marcada por maus-tratos constantes, segundo registros biográficos. Para piorar, uma doença que o acometeu durante a infância deixou sequelas permanentes no rosto, desfigurando sua mandíbula e seu maxilar de forma definitiva. Essa marca física se tornaria, ao longo da vida, motivo de chacota e desconfiança. Most foi descrito por pessoas que o conheceram como alguém de aparência perturbadora à primeira vista, com o rosto visivelmente deformado, mas com olhos descritos como surpreendentemente gentis. Ele cresceu, segundo biógrafos, como uma criança solitária que via o mundo como uma vasta conspiração de crueldade, uma visão que jamais o abandonaria por completo. Apesar das dificuldades, terminou a escola pública com honras. Mas aos 12 anos foi expulso de uma escola técnica por organizar uma greve estudantil contra um professor. Em seguida, passou 5 anos como aprendiz de encadernador de livros, um período que ele próprio descreveria como tão difícil quanto os anos vividos sob o teto da madrasta que odiava. Foi como jovem trabalhador itinerante, viajando entre cidades da Europa Central como era costume entre artesãos da época, que Most teve contato pela primeira vez com o movimento operário organizado. Aderiu ao socialismo, à ideia republicana e ao ateísmo praticamente ao mesmo tempo, e nunca mais abandonaria nenhuma das 3 convicções. Sua trajetória política seguiu um caminho de radicalização progressiva. Começou como social-democrata, e chegou a ser eleito por 2 vezes para o Reichstag, o parlamento alemão, entre as décadas de 1870. Mas o trabalho legislativo o decepcionou profundamente. Most viu, de dentro do próprio sistema, como a política institucional servia mais para administrar a ordem existente do que para transformá-la. Foi preso por discursos considerados incendiários, em 1878, expulso da Alemanha sob uma lei antissocialista promulgada após 2 tentativas fracassadas de assassinato contra o Kaiser. Exilado, foi para Londres, onde fundou o jornal Die Freiheit, que se tornaria sua obra de vida e o principal veículo das suas ideias por quase 3 décadas. Foi também em Londres, gradualmente, que Most abandonou o socialismo parlamentar e se converteu ao anarquismo. Quando o czar russo Alexandre II foi assassinado em 1881, Most publicou um artigo celebrando o ato, o que lhe custou 16 meses de prisão na Inglaterra.
Ao ser libertado, em 1882, emigrou para os Estados Unidos, instalando-se em Nova York, onde revitalizou o Die Freiheit e se tornou uma das vozes mais influentes do movimento anarquista americano, ajudando a organizar o Congresso de Pittsburgh em 1883. Foi nesse período que escreveu o panfleto que o tornaria mundialmente conhecido e temido, um manual técnico sobre fabricação de explosivos. A imprensa o transformou no estereótipo do anarquista barbudo com bomba numa mão e punhal na outra, uma caricatura que perseguiria sua imagem para sempre. Sua relação mais conhecida foi com a futura ativista Emma Goldman, que se tornou, por um período, sua discípula e confidente próxima. A amizade terminou de forma dramática em 1892, depois que o companheiro de Goldman, Alexander Berkman, tentou assassinar o industrial Henry Clay Frick durante uma greve. Most, que já havia se afastado da defesa da violência direta após o impacto do caso Aymark em 1887, criticou publicamente o atentado. Emma Goldman, furiosa, o confrontou pessoalmente, chegando a agredi-lo com um chicote em praça pública. Most encontrou companheirismo duradouro mais tarde com Helene Minkin, com quem viveu em união e teve 2 filhos, e que o ajudou a manter o Die Freiheit funcionando até o fim da sua vida. Foi preso novamente em 1901, depois do assassinato do presidente americano William McKinley, por ter publicado um artigo sobre a legitimidade de matar tiranos, mesmo sem ter escrito o texto original. Johann Most morreu em 17 de março de 1906, em Cincinnati, aos 60 anos, durante uma viagem de palestras, vítima de erisipela. Ele dedicou quase 4 décadas ininterruptas à militância, editando jornais, escrevendo panfletos e enfrentando prisão após prisão em 3 países diferentes, sempre convencido de que o mundo era administrado por uma lógica de exploração que a religião, em vez de combater, ajudava ativamente a disfarçar. 3 obras centrais de Johann Most. O jornal A Liberdade. Não era um livro, mas o jornal que se tornou a obra de sua vida. Através dele, Most propagou ideias anarquistas e críticas ferozes ao capitalismo por quase 30 anos, conectando trabalhadores imigrantes de língua alemã em todo o mundo. O panfleto A Ciência da Guerra Revolucionária. Um manual prático e controverso sobre o uso de explosivos e táticas de guerrilha urbana. Essa obra espalhou o pânico entre as autoridades e rendeu a Most o apelido de homem mais temido da América. O panfleto A Peste Religiosa. O texto de onde saiu a impactante frase que abre este vídeo. É o livreto mais famoso de Most no Brasil, trazido por imigrantes europeus para as primeiras fábricas brasileiras para combater a influência da religião sobre a classe trabalhadora. Principais pontos de reflexão. A substituição da moral divina pela lógica do lucro. Most observava, no auge da Revolução Industrial, que a ética cristã tradicional, aquela que prega caridade, humildade e cuidado com o próximo, simplesmente não tinha mais qualquer aplicação prática nas decisões das elites industriais que controlavam fábricas, ferrovias e bancos. Durante o final do século XIX, condições de trabalho em fábricas americanas e europeias incluíam jornadas de 14 a 16 horas diárias, trabalho infantil generalizado e ausência total de qualquer proteção contra acidentes. Os mesmos industriais que financiavam a construção de igrejas e eram vistos como pilares da comunidade cristã local supervisionavam, sem qualquer conflito de consciência aparente, condições que hoje seriam consideradas crimes contra a dignidade humana. Most via nisso a prova viva de que a moral religiosa havia se tornado decorativa, presente nos discursos de domingo, ausente nas decisões de segunda a sábado. O capital como a nova autoridade inquestionável. Para Most, o lugar que antes era ocupado pela autoridade divina havia sido tomado, sem cerimônia, pela autoridade do capital. Decisões econômicas passaram a ser tratadas com a mesma reverência inquestionável que antes era reservada a mandamentos religiosos. No período em que Most vivia, magnatas como os controladores das grandes linhas de trem e siderúrgicas americanas acumulavam fortunas comparáveis, em proporção, ao tamanho de orçamentos nacionais inteiros, enquanto greves de trabalhadores pedindo turnos de trabalho mais humanos eram reprimidas com violência policial e até militar, como ocorreu na greve de Omestiada em 1892.
A pergunta que Most insistia em fazer era simples: se o sofrimento de milhares era aceito sem grande escândalo moral desde que gerasse retorno financeiro, qual força estava de fato comandando as decisões da sociedade? A religião como sócia silenciosa da exploração. Most não acreditava que a Igreja fosse uma instituição neutra observando passivamente a exploração econômica de longe. Para ele, era uma parceira ativa, oferecendo legitimidade espiritual a uma ordem social profundamente desigual em troca de manutenção da sua própria influência e patrimônio. Documentos históricos mostram que diversas denominações religiosas do período possuíam investimentos diretos em linhas de trem, mineradoras e bancos, e que líderes religiosos influentes frequentemente pregavam contra movimentos sindicais, classificando a organização trabalhista como ameaça à ordem moral estabelecida por Deus. Most via essa aliança não como coincidência, mas como modelo de negócio. A Igreja vendia paciência e resignação aos explorados, enquanto mantinha relações cordiais e lucrativas com os exploradores. Romanos 13 e a bênção bíblica à autoridade estabelecida. Most conhecia bem a Bíblia, apesar do seu ateísmo militante, segundo relatos de pessoas que o conheceram, que diziam que ele sabia mais escritura do que muitos clérigos. Ele apontava com frequência o capítulo 13 da Carta aos Romanos, versículo 1, como exemplo central do papel político da doutrina cristã: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Para Most, essa passagem específica funcionava como uma espécie de seguro teológico para qualquer governo, justo ou tirânico. Se toda autoridade vem de Deus, então resistir a um governo opressor se torna, por extensão direta, um ato de resistência contra a própria vontade divina. Most argumentava que esse versículo havia sido usado, ao longo de séculos, para desarmar moralmente revoltas populares legítimas contra reis, impérios e sistemas econômicos profundamente injustos. A indústria do medo como instrumento de obediência. Most observava que tanto a Igreja quanto o Estado utilizavam o medo como ferramenta primária de controle social, seja o medo do inferno, seja o medo da prisão e da repressão policial, criando um ciclo permanente de submissão através da ameaça. Ele próprio viveu na pele os dois lados dessa equação. Foi preso em pelo menos 3 países diferentes, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, somando vários anos de cárcere ao longo da vida, exclusivamente por palavras e discursos. Para Most, o aparato de vigilância e punição do Estado moderno funcionava com a mesma lógica psicológica que a ameaça eterna do inferno. Ambos pediam obediência através do terror, não através do convencimento racional. O trabalhador reduzido a peça descartável. Um dos temas centrais da militância de Most era a desumanização sistemática do trabalhador dentro da lógica industrial, tratado não como ser humano com necessidades e dignidade, mas como insumo de produção substituível a qualquer momento. O desastre da fábrica Triangle Shirtwaist, ocorrido em 1911 em Nova York, anos após a morte de Most, mais representativo exatamente do tipo de cenário que ele denunciava em vida, matou 146 trabalhadores, majoritariamente mulheres jovens, presas dentro do prédio porque os proprietários haviam trancado as saídas de emergência para evitar pausas não autorizadas e furtos. Most argumentava que esse tipo de cálculo frio, vidas humanas pesadas contra prejuízo financeiro potencial, era exatamente o que ele queria dizer quando afirmava que o diabo havia assumido os negócios do mundo. A justiça como mercadoria disponível para quem paga mais. Most denunciava reiteradamente que o sistema judicial das sociedades capitalistas protegia, antes de qualquer coisa, a propriedade e o capital, funcionando de forma sistematicamente mais branda com poderosos do que com trabalhadores e imigrantes pobres. O próprio julgamento dos anarquistas acusados no caso Aymarker, em 1886, é citado até hoje por historiadores como exemplo de processo conduzido sob forte pressão pública e preconceito explícito contra os réus, resultando na execução de 4 homens com base em evidências posteriormente consideradas insuficientes por boa parte da historiografia. Most viveu essa tensão de perto, vendo companheiros de movimento serem julgados não pelos atos que cometeram, mas pelo medo social que representavam para a ordem estabelecida. Tiago 5 e a denúncia bíblica esquecida contra os ricos.
Curiosamente, Most reconhecia que a própria Bíblia continha passagens de crítica social contundente contra a exploração econômica, passagens que, segundo ele, o clero institucional preferia silenciar. A carta de Tiago, capítulo 5, versículos 1 e 4, é direta. Vinde agora, ricos, chorai e pranteai, por causa das vossas desgraças, que vos sobrevirão. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi defraudado, clama. Para Most, o fato de uma denúncia tão explícita contra a exploração do trabalhador existir dentro do próprio texto sagrado, e mesmo assim ser amplamente ignorada nos sermões dominicais que ele ouvirá na juventude, era a prova mais clara de seletividade interesseira. A instituição religiosa escolhia, entre milhares de versículos disponíveis, exatamente aqueles que serviam à manutenção da ordem, e descartava silenciosamente os que poderiam incomodar quem financiava suas catedrais. Conflitos armados como negócio lucrativo disfarçado de patriotismo. Most via nas guerras do seu tempo não conflitos motivados por princípios elevados, mas disputas econômicas entre potências industriais, vendidas ao público através de retórica nacionalista e, frequentemente, religiosa. A corrida imperialista europeia do final do século XIX, que levaria à colonização violenta de territórios na África e na Ásia, era justificada publicamente como missão civilizadora cristã, enquanto, nos bastidores, garantia acesso direto a matérias-primas e mercados para as mesmas potências industriais que financiavam essas expedições. Most enxergava nisso o mecanismo perfeito descrito na sua frase, a fachada moral e religiosa cobrindo, com quase nenhum disfarce, interesses puramente comerciais e territoriais. A educação como fábrica de obediência antecipada. Most criticava duramente o sistema educacional disponível aos filhos da classe trabalhadora no seu tempo, que ele via como uma ferramenta de preparação precoce para a submissão, ensinando disciplina e hierarquia muito antes de ensinar pensamento crítico independente. Escolas do período industrial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, frequentemente combinavam educação religiosa obrigatória com treinamento rígido de disciplina física, preparando crianças pobres especificamente para o trabalho fabril que as esperava na adolescência, em vez de para qualquer ambição intelectual mais ampla. Most via essa combinação, fé obrigatória mais obediência disciplinar, como o currículo perfeito para formar adultos que jamais questionariam seriamente que, de fato, administrava os negócios do mundo em que viviam. Análise da frase. Deus está morto. O diabo assumiu os negócios. São duas frases curtas, quase telegráficas, mas que juntas constroem uma imagem completa do mundo que Most queria denunciar. Vale examinar cada uma separadamente antes de juntá-las. Deus está morto não é, no vocabulário de Most, uma afirmação sobre teologia abstrata ou sobre a inexistência metafísica de uma divindade. É uma constatação prática. Qualquer força moral que pudesse, em teoria, impor limites éticos ao comportamento humano havia perdido completamente sua influência real sobre as decisões que de fato movem o mundo, sejam elas econômicas, políticas ou sociais. Deus, nesse sentido, está morto não porque deixou de existir filosoficamente, mas porque deixou de ter qualquer efeito prático sobre o comportamento de quem detém poder. O diabo é a figura que Most escolhe, de forma deliberadamente provocativa, para ocupar esse vazio de autoridade moral. Não se trata de uma entidade sobrenatural literal em que Most, ateu convicto, acreditasse. É uma personificação retórica para um princípio de organização social, a ausência completa de freio ético, a disposição de tratar sofrimento humano como custo operacional aceitável, desde que o resultado final seja vantajoso para quem está no comando. Assumiu os negócios, talvez, a expressão mais cortante da frase inteira, porque ela escolhe deliberadamente um vocabulário comercial, e não um vocabulário de caos ou destruição. Most não está descrevendo um mundo em colapso desorganizado. Está descrevendo um mundo extremamente bem administrado, com eficiência, métricas e resultados, só que administrado segundo uma lógica completamente desprovida de qualquer compromisso com a dignidade humana. O verbo assumiu sugere continuidade operacional, como uma empresa que muda de dono sem fechar as portas,
os negócios continuam, apenas sob nova direção, mais fria e mais calculista do que a anterior. Lida assim, parte por parte, a frase deixa de ser apenas um grito de protesto raivoso e se revela como diagnóstico estruturado. A moralidade tradicional perdeu função prática, um vazio se abriu, e esse vazio foi ocupado, com total naturalidade administrativa, por uma lógica de exploração que segue funcionando todos os dias, sem precisar de nenhuma figura sobrenatural literal para operar. Johann Most viveu perseguido, preso e caricaturado, mas nunca deixou de afirmar em voz alta aquilo que via. Mais de 100 anos depois da sua morte, vale a pena perguntar quanto da engrenagem que ele descreveu ainda está em pleno funcionamento. Deixa um like se esse roteiro te fez olhar para alguma notícia recente com outros olhos. E comenta abaixo, você acredita que existe alguma força moral real capaz de frear os interesses econômicos do nosso tempo, ou Most estava certo ao dizer que os negócios correm sem qualquer freio ético? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.